Todos os dias, ao abrirmos os olhos, aprendemos de novo que há um eu aqui dentro e um mundo lá fora. Desde cedo, nos ensinaram a ver a realidade como um palco dividido. De um lado, o observador, do outro, aquilo que é observado. Essa divisão parece tão natural, tão óbvia, mas e se tudo isso for apenas uma grande ilusão fabricada pela mente? E se essa ideia de que existe um outro for, na verdade, a mentira mais antiga já contada à consciência? Ao longo dos milênios, das palavras dos Upanishads, aos sussurros de Heráclito, das visões de Plotino, aos silêncios dos mestres do Dzogchen, uma mensagem se repetiu com firmeza e ela não é confortável. Ela não massageia o ego, não oferece mapas, não se curva à lógica. Ela simplesmente diz: não há dois. Não existe um lado de dentro, nem um lado de fora. Não há céu nem inferno, sagrado nem profano. Só existe o que é, e o que é não pode ser colocado em palavras. Esse vídeo não é um convite para acumular conhecimento, é um convite ao desaprendizado. A não dualidade não é uma crença que se adota, é uma lembrança que desperta, um chamado para ver o mundo como ele é, antes do teatro da separação levantar sua cortina. Você está disposto a desaparecer? Porque somente quando o você se dissolve é que o real pode emergir. Desde o instante em que começamos a perceber o mundo, somos treinados para dividi-lo, luz e sombra, certo e errado, bom e mal, céu e terra. Fizeram a gente acreditar que tudo só existe porque há um oposto sustentando o contraste. Mas o que chamamos de natural é, na verdade, uma engenhosa prisão psicológica. Um truque antigo que nos mantém cativos no jogo das aparências. Os antigos a chamavam de Maya, a tapeçaria cósmica da ilusão. Maya não é um engano qualquer. É a artista que desenha limites onde só há infinito. Ela nos convence de que o observador e o observado são separados, mas não são. O olho que vê e aquilo que é visto são feitos da mesma essência. O universo não está diante de você, ele pulsa em você. Os antigos do Egito, os alquimistas, os hermetistas sussurravam: assim como acima é abaixo, assim como dentro é fora. Essa não é uma frase bonita. É dinamite. Ela implodirá a sua lógica binária, revelando que todos os opostos são apenas as extremidades de uma única coisa. Mas quem segura esse bastão de opostos? A mente. A mente é a grande fábrica da dualidade. Ela precisa de contraste para pensar, de diferença para funcionar, de um outro para sustentar o eu. E por isso, ela é cega à verdade mais profunda. Você diz: estou triste. Mas quem é esse eu que possui a tristeza? Você diz: eu vejo uma árvore. Mas onde termina o olho e começa a árvore? Se tirarmos todas as palavras, todas as ideias, todos os julgamentos, o que sobra? O silêncio da presença. A tradição Advaita não faz rodeios. Dualidade é ilusão. Brahman, o absoluto, não tem segundo. Não pode ser comparado, nomeado ou dividido. Não tem oposto. Por isso, para os gnósticos, a criação não foi uma bênção, mas uma queda, não uma queda do homem, mas da percepção. A consciência, ao se identificar com um nome, um corpo, uma história, esquece que é o pano de fundo onde tudo acontece. O eu que você acredita ser é apenas um reflexo em um espelho embaçado. O Zen aponta para o mesmo lugar. Seus mestres dizem que quando você finalmente compreende, as árvores voltam a ser árvores. Os rios voltam a ser rios. Mas antes disso, tudo se dissolve. Porque ver sem dualidade é ver sem separação. É parar de estar no mundo e começar a ser o mundo. Esta é a verdadeira prisão. O hábito de pensar em dois lados, dois gêneros, duas verdades, dois caminhos. Mas o ser é sem lados. Não tem forma, nem cor, nem país. Ele é como o espaço, invisível, mas absolutamente necessário para que qualquer coisa exista. Quando perguntaram a Krishnamurti o que é liberdade, ele respondeu: liberdade não está em escolher. Liberdade é estar além da escolha. E para estar além da escolha, você precisa dissolver o eu que escolhe, abandonar o vício de dividir, de nomear, de rotular. Quando você quebra o hábito de pensar em dois, algo extraordinário acontece. O medo desaparece. Porque o medo só pode existir
existir quando há um outro. Quando não há outro, não há ameaça, não há solidão, não há busca. Você já é inteiro agora mesmo, mas para perceber isso, não é preciso quebrar as barras da prisão. Basta ver que elas nunca existiram. A respiração. Antes da palavra, antes de qualquer palavra, existe a respiração. Antes do pensamento, há o espaço. Antes do eu sou, há apenas o ser sem forma, sem nome, sem fronteiras. Toda linguagem nasce da separação. Para que algo seja dito, é preciso que haja dois, quem fala e quem escuta. Mas será que essa divisão é real? As tradições espirituais mais antigas, do silêncio dos desertos sufis aos cânticos silenciosos dos monges do Himalaia, nos lembram. O silêncio não é a ausência de som, é a presença total. É a calma que existia antes da criação. O repouso que sustentava todas as possibilidades antes do primeiro átomo vibrar. No início, diz o Evangelho de João, era o verbo. Mas essa palavra, o logos, não é apenas som, é vibração, é pulso. Uma consciência primordial ecoando por todas as galáxias. E antes dela havia o vazio, o intervalo, o ventre escuro, onde tudo repousava em quietude. O sábio Lao Tzu já dizia, o tal que pode ser falado não é o tal eterno. Porque toda palavra divide, toda frase separa. Sempre que nomeamos algo, criamos um eu e um isso. Mas o tal, o real, existe antes da gramática, antes da lógica. Nas tradições tibetanas, o buscador é levado a uma vivência de Rigpa, uma consciência sem adornos, espontânea, além do pensamento. Uma lucidez tão pura que não pode ser observada, porque é ela quem observa. Não há reflexo, há apenas luz. O hermetismo também sussurra esse segredo. O universo não começou com um ato, mas com uma vibração. Um som primordial. Faça-se a luz. Mas mesmo esse som nasceu do silêncio. A respiração antes da palavra não é metáfora, é real. Mas só se revela quando você deixa de procurá-la. A mente, cheia de imagens e desejos, agita-se como um lago em tempestade. Mas a consciência pura é o céu por trás das nuvens, imutável, silencioso. Ramana Maharshi dizia que a prática mais elevada é perguntar, quem sou eu? Não para encontrar uma resposta, mas para perceber que quem pergunta não existe. A pergunta dissolve o perguntador, pois perguntar exige tempo, e a verdade está além dele. Não tem começo nem fim. É como o instante entre duas respirações, sutil demais para ser pego, profundo demais para ser explicado. O poeta Kabir dizia, entre a inspiração e a expiração, ali está Deus. Mas esse entre não é um lugar, é a ausência de localização. O momento exato antes de tudo se mover. Quando os dervixes giram, não estão apenas dançando, estão se desfazendo, dissolvendo a mente no redemoinho do eterno. E quando monges zen varrem o chão, não estão limpando o chão, estão limpando o olhar que pensa estar fazendo algo. Essa respiração antes da palavra é a origem de tudo, mas você não a acessa com esforço. Ela surge quando você solta, quando o ego desiste de tentar controlar. É por isso que todos os caminhos verdadeiros terminam no mesmo ponto, silêncio. Não o silêncio da boca, mas o silêncio do eu. Um silêncio que não precisa ser entendido porque ele é o próprio entendimento. As palavras podem apontar para ele, como o dedo aponta para a lua. Mas, como dizia Alan Watts, o dedo não é a lua. E muitos se perdem chupando o dedo, agarrados a livros, frases, doutrinas, esquecendo-se de olhar. Olha aí agora, antes que o pensamento venha, antes que o nome se forme, ali está a respiração, ali está você, ali está tudo uno, indivisível, eterno. A queda do eu, você acorda, olha no espelho e diz, sou eu. Mas quem disse que aquele rosto é quem você é? Aquela pele, aquele nome, foram dados, repetidos por outros, até que você acreditasse. E os pensamentos que você chama de meus, são mesmo seus? Ou são ecos, ruídos que se repetem no fundo da mente? A verdade é dura. O eu é uma ficção, uma história tão bem escrita que passou a acreditar em si mesma, mas continua sendo uma história, assim como um personagem de um livro pode chorar, mas nunca saberá que é feito de papel. O ego é como uma sombra tentando cobrir o sol. Ele pode escurecer a luz por um instante, mas jamais apagá-la por completo. Vive acreditando que precisa ser iluminado, como se a luz estivesse
fora dele. Mas quem desperta não é o ego. Quando a consciência se acende, o ego se dissolve e isso não é um troféu, é um velório. E ainda assim, é o nascimento da verdadeira liberdade. Porque quando o eu morre, o que sobra não é ausência, mas presença. Uma plenitude sem fronteiras, uma existência que já não gira em torno de um centro. Porque agora o centro está em tudo. Krishnamurti dizia, o observador é o observado. Não existe separação entre quem vê e o que é visto. Tudo está acontecendo em você como você. E aquilo que você realmente é não pode ser resumido em um nome, em uma biografia ou em um papel que você desempenha. Você não é um personagem, é o palco onde todos os personagens aparecem e desaparecem. É a paisagem onde o universo encena seus ciclos e onde o silêncio nunca foi interrompido. Deixe o ego cair. Deixe-o se desmanchar como uma névoa ao nascer do sol, sem medo e sem apego. Não tente salvar as ruínas, pois do outro lado da queda não existe chão, mas existe uma paz que nada pode abalar. É o retorno ao centro, que na verdade nunca saiu de lugar. A maioria das jornadas começa com um desejo de conquistar, entender, se superar. Mas a jornada espiritual é a única que termina exatamente onde começou. Não é um caminho, é um círculo. E ao final, você não se torna algo novo. Você apenas reconhece o que sempre foi. O centro nunca se moveu. Foi você que girou em torno de si mesmo, como um planeta orbitando sua própria luz, buscando fora aquilo que sempre esteve escondido no fundo do seu ser. Como dizia Rumi, você percorreu 1000 caminhos, mas esqueceu de olhar para dentro. Essa é a ironia divina. Procuramos mestres, livros, métodos, promessas. Fizemos votos, quebramos regras, percorremos quilômetros com os pés e esquecemos que o santuário estava dentro da própria respiração. O centro não é um lugar, é um estado. Ou melhor, é a ausência de qualquer identidade fixa. É o ser puro, antes que a mente venha pintá-lo com formas, ideias e crenças. O retorno não é um acontecimento, é um vislumbre. O mesmo que o Buda teve sob a árvore. Perceber que nada faltava, que não havia nada a ser consertado, que até mesmo a imperfeição já fazia parte da perfeição. No sufismo, isso é chamado de fana, o desaparecimento do eu diante do divino. Mas esse desaparecimento não é destruição, é união. A gota que, ao tocar o oceano, percebe que sempre foi o oceano. Não hermetismo. Falamos do retorno ao uno, mas esse não está distante. Ele não precisa ser conquistado. Ele já é você. E é aí que o paradoxo se revela. Você não precisa se iluminar, você já é a luz. Você não precisa encontrar Deus. Você é o espaço onde Deus se manifesta. Como dizia um místico cristão, o reino de Deus está dentro de você. Não como metáfora, mas como realidade. O templo é seu corpo. O altar, seu coração. E o sacerdote, o silêncio. Você pode abandonar todos os mantras, dogmas, filosofias, e ainda assim não perde nada. Porque o que é real permanece. E o que é ilusão se desfaz. O centro que nunca saiu está ali, olhando através dos seus olhos, sentindo sem precisar nomear, presente antes do nascimento e depois da morte. Ele não se move, mas sustenta todo o movimento. É por isso que os sábios apenas sorriem quando são perguntados sobre a verdade, porque ela não pode ser dita, mas pode ser vivida. Vivida no silêncio da manhã, no momento em que não se espera nada. No simples ato de ser, sem esforço e sem tensão. A verdadeira meditação não começa com uma técnica, ela começa com um fim. A busca por controlar tudo. O fim de tentar entender o que não pode ser explicado. O fim da ilusão de que precisamos nos tornar alguém para então descobrir que esse alguém nunca existiu de verdade. Quando isso desaparece, o todo se revela. E o que resta? O retorno ao centro. Não o centro de um lugar sagrado, escondido entre montanhas ou atrás de muros antigos, mas o centro que vive, pulsa e respira em cada célula do seu ser. É o silêncio entre os batimentos do coração, o espaço onde o tempo para, o eterno agora, onde você sempre esteve, mesmo sem perceber. Aqui não existem mais dúvidas, nem verdades absolutas, só este instante vasto, profundo, infinito. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia, já sentia, já se lembrava. Este vídeo não foi feito para te ensinar algo novo, foi apenas um lembrete, um sopro leve entre o ruído do mundo. O universo não está dentro, nem fora. Ele apenas é, e você
Você é isso também. Sempre foi. Se essas palavras ecoaram em seu coração, compartilhe este vídeo. Não para provar nada a ninguém, mas para alcançar aqueles que estão prontos. Porque a verdade, ela não está no que foi dito, mas no que foi sentido entre uma palavra e outra. Silencie e sinta. Gratidão por estar aqui.